urgente e é um tema que é contemporâneo, é atual. É um tema que eu e você experimentamos basicamente todos os dias. Todos os dias. É possível buscarmos a santidade no nível emocional? Eu afirmo, de acordo com a palavra de Deus, que não somente é possível, como é necessário. É necessário nós, como igreja, como corpo, como escolhidos, como nação santa, povo eleito, real sacerdócio, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma precisa e ela requer uma fonte de santidade. E esta fonte de santidade, obviamente, é revelada a nós com grande excelência, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não apenas nos orienta, mas a palavra de Deus, no quesito santidade, ela é a base, ela é o nosso norte. A palavra de Deus, neste quesito, ela é o nosso parâmetro, a régua que nos mede. E, portanto, quando nós pensamos em santidade emocional, nós não temos outra fonte. Nunca houve outra fonte, nunca haverá outra fonte, a não ser a palavra de Deus. Esta palavra, ela é poder. E se nós afirmamos que esta palavra é poder de Deus, ela alcança o inalcançável. As emoções, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o neuropsiquiatra não tem condições de tocar nas emoções, tocar na alma e tocar nos sentimentos. Ele pode sim direcionar algumas técnicas, pode sim direcionar alguns paliativos, pode sim, mas o que de fato toca, o que de fato muda, o que de fato fortalece e transforma a emoção do servo de Deus, a alma do servo de Deus, é esta palavra. E Hebreus diz que esta palavra, ela é tão extraordinária, por quê? Porque ela tem, da parte dos céus, o selo, a chancela do sumo sacerdote. E ela tem a marca do sangue de Jesus Cristo, e ela toca nas nossas vértebras, toca nas medulas, e ela é uma espada tão poderosa, tão impactante, que ela transforma assim as nossas emoções, pensamentos. E eu sou da opinião que esta palavra também, ela ajuda a moldar caráter, personalidade. Alguns teóricos afirmam que caráter não se muda, mas esta palavra, ela tem poder para mudar, para transformar, para melhorar. Por quê? Porque ela é o nosso molde. Então, nesta manhã, nós olharemos aqui sobre a perspectiva da teologia, da filosofia, da psicologia e da neurociência, a santidade emocional. Veja só, a teologia é o estudo da palavra de Deus e por isso ela está em prioridade ali. Foi da teologia que surgiu a filosofia. Foi da filosofia e da teologia que surgiu a psicologia. E a neurociência, que é a medicina atual, que é a área atual, que trabalha com a emoção, trabalha com o sistema neuronal, trabalha com estes sentimentos, para entender melhor a estrutura do ser humano. A neurociência provém do conjunto destas outras ciências, que é a teologia, a filosofia, a psicologia e hoje este ato tão nobre que é a neurociência, que edifica muito o que nós somos, que nos ensina, que revela a nossa estrutura emocional. Mas é importante que eu e você tenhamos a certeza e a segurança sempre que a palavra de Deus, a teologia, ela é a base central para buscarmos, para vivermos uma vida emocional equilibrada. Uma vida emocional equilibrada provém da palavra de Deus. E nós falaremos um pouquinho sobre isso. Abra aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra aí comigo para você mexer um pouquinho aí o seu corpo, né? Para você mexer um pouquinho as suas mãos, sair um pouquinho da mobilidade, da imobilidade. Veja aqui, já está escrito aqui o Salmo 103:1, mas eu quero que você leia, coloque os teus olhos neste Salmo, na sua Bíblia, e não aqui no telão. Apesar que está no telão, mas eu quero que você olhe na sua Bíblia, que já é uma ação emocional.
já é uma ação que requer neurociência, e o fato de você folhear, abrir e olhar na sua Bíblia. O que diz aí o Salmo 103:1? O Senhor, Deus, que todo o meu ser te louve, que eu te louve, o Santo Deus, com todas as minhas forças. Neste versículo, no Salmo 103:1, nesta versão que está no telão, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aqui nós estamos falando de uma tricotomia. O apóstolo Paulo afirma que nós, os servos de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. Tricotômico. E precisamos adorar, servir, nos colocar à disposição do trono de Deus por totalidade. É impossível. E eu reforço isto e vou repetir novamente: é impossível o servo de Deus, aquele que é lavado, remido e comprado com o sangue de Jesus Cristo, aquele que tem compromisso com a palavra, compromisso com Cristo, é impossível que eu e você façamos a opção de servirmos ao Senhor por parcialidade. Não, só o meu corpo vai servir ao Senhor. Não, só as minhas emoções ou só a minha alma. Não, só o Espírito de Deus que vai reinar sobre o meu espírito, mas eu vou continuar vivendo degeneradamente com o meu corpo. É impossível. Aqui nós temos tudo que há em mim, corpo, alma e espírito. Então, neste texto, a expressão, a alma, ela é o centro da expressão de tudo que está dentro das emoções, dos sentimentos, do caráter, da personalidade. E é possível buscarmos santidade neste contexto. Vamos olhar um pouquinho este infográfico aqui. Neste infográfico, é um estudo que foi realizado, como tem direitos autorais, então não dá para usar a imagem na sua totalidade, mas aqui eu vou mais ou menos explicar para vocês. Este infográfico, ele representa um estudo que foi realizado há poucos meses atrás em 16 megalópolis do mundo todo, e inclui São Paulo. Ou seja, as grandes cidades, as grandes capitais, as grandes metrópoles e megalópolis do mundo todo, foi realizado este estudo. E, por incrível que pareça, e nem precisa perguntar, que você já sabe qual é a resposta, qual é o pior lugar emocionalmente para se viver neste contexto de grandes cidades? Oi? São Paulo. Infelizmente, das 16 grandes estruturas de metrópoles que existe, São Paulo, a saúde mental de São Paulo é absurdamente fora da curva. E por diversas razões, mas nós temos aí 19% de transtornos de ansiedade da pesquisa que foi realizada, representando uma sociedade dinâmica, uma sociedade que vive no contexto de produção. 19% destas pessoas têm transtornos de ansiedade, 11% transtornos de humor. Ansiedade é pensamento acelerado, ansiedade eu acho que foi não sei se foi a doutora Raquel, a pastora Raquel que mencionou, mas teve uma das psicólogas do nosso podcast, do Sexta On, que fez a simbologia de um cesto com 3 frutas, 3 maçãs. Aí nesta cesta, ou neste cesto, tem uma maçã verde, uma maçã pronta para ser degustada e uma maçã podre. E ela disse: olha, pastor, infelizmente, quando nós pensamos em transtornos de ansiedade, ou transtornos de humor, ou transtornos de controle de impulso, o que é isto? A maioria das pessoas faz a opção por comer a maçã verde, que é o futuro, que não aconteceu ainda, não está pronto. Outra grande maioria faz a opção pela maçã podre, que é o que passou. O que passou, o que aconteceu, ficou para trás, e poucas das pessoas vivem realmente a realidade. Vive realmente o que deve ser vivenciado. Então, nesta grande capital, muita gente tem transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno de controle de impulso, abuso de dependência de substâncias, aí entra o álcool, a droga e etc, etc. Aí nós temos outras vulnerabilidades.
enfim, 54% das pessoas pesquisadas já enfrentaram problemas de crimes, de assalto, de roubo, de ameaças à segurança e justiça pública. Esta é a nossa realidade, é a minha realidade, é a minha realidade e é a sua realidade. Nós vivemos sobre este contexto. Não significa que nós tenhamos a nossa saúde emocional, mental, em dificuldades. Não significa isso, estou dizendo de uma forma geral. E aqui nós temos algumas situações cognitivas que podem nos ajudar a diminuir isso segundo os psicólogos. Por exemplo, reconhecer o que houve, ser realista com o presente. Aí nós temos avaliar a situação, identificar como reage, identificar os pensamentos, distanciamento da situação, considerar outras perspectivas e aceitação. Tudo isso, o extremo do meu lado direito e as possibilidades do lado esquerdo está centrado em um único lugar. É a santidade e é a palavra de Deus. Eu não deixarei de lado um profissional, eu não deixarei de lado a realidade em que nós vivemos, mas eu tenho como base esta palavra que é a santidade, que é a aproximação do ser humano, mesmo em dificuldades emocionais, da palavra e da santidade. E é isso que eu quero que você observe comigo nesta manhã. É possível sim, e é necessário sim, entregarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí alguns teóricos e teólogos afirmarão que isto é entregar a alma ao Senhor e dizer: Senhor, cuida, Senhor, cura, Senhor, restaura. O pensamento acelerado não fará parte da minha vida. Senhor, o transtorno de ansiedade não fará parte da minha vida. Por quê? Porque eu vou buscar na fonte, vou antever, eu vou prever, eu vou estabelecer a minha vida de acordo com a Tua palavra. Então, o caminho para a santidade emocional, ele existe e é possível e nós precisamos praticar a cada dia. Muito bem. Quais são os fundamentos bíblicos das emoções? As emoções são vistas como parte integral da criação do ser humano, ou seja, Deus nos fez desta forma. E glória a Deus por isso. Não somos robôs, não somos pessoas aleatórias, não vivemos como marionetes. O Senhor nos deu a possibilidade de pensarmos, de agirmos, de condicionarmos os nossos pensamentos, de colocarmos as nossas emoções diante do trono do Pai, de regularmos as nossas emoções. E isto é graça de Deus, isto é maravilhoso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, esta perspectiva emocional na característica de Deus, nós temos aí João 3,16, que é a maior experiência, o maior exemplo de amor de Deus para com as nossas vidas. Este é o maior das expressões emocional da parte de Deus, o amor. Aí nós temos Romanos 1,18, Salmo 103, que fala da grande e extraordinária compaixão de Deus. Aí nós temos Sofonias 3,17, que fala da alegria. Em Jesus Cristo nós encontramos também características emocionais. Alguns de nós às vezes pensamos: eu não tenho referência, por que eu sou tão desequilibrado emocionalmente? Eu não tenho referência. Você tem sim. A nossa referência é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa referência é aquele que experimentou a tristeza, experimentou a angústia, experimentou a solidão, experimentou o desafio do dia a dia. Ele foi ridicularizado, ele foi literalmente moído, mas ele não se entregou. Ele não se entregou àquela situação, mas ele voltou, ele retomou a situação e continuou servindo ao propósito. E aí nós temos as nossas características, que está em Filipenses 4,4. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses 4,4. Veja comigo o que diz esse texto, para que nós possamos embasar um pouquinho sobre esta temática. Filipenses 4,4.
Eu acho que Filipenses foi embora aqui da minha Bíblia. Filipenses 4:4 diz assim: tenha sempre o quê? Alegria. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito. O apóstolo Paulo reforça, um coração alegre, ele formoseia o rosto. Um coração alegre, ele expressa a graça da salvação. Um coração alegre, ele busca em Cristo e em Deus e na palavra a fonte para a sobrevivência. Pastor, é porque você não sabe a minha história? Talvez eu não saiba a sua história, e de fato não sei mesmo. Mas o fato é que nós todos sabemos que a fonte da alegria, da verdadeira alegria, da paz que excede todo o entendimento, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos conduz para a presença de Deus. E uma vez na presença de Deus, a santidade ela aflora, a santidade ela aparece. Em outras palavras, para que a alegria do Senhor seja de fato refletida em nossos corações, em nossa face, nós precisamos caminhar o caminho da santidade. E caminhar o caminho da santidade é aproximar-nos de Deus a cada dia mais, é dependermos de Deus cada dia mais. Então, estas passagens indicam que as emoções, quando orientadas pela fé e pela razão, são componentes essenciais. Essencial. Você não pode viver sem. A sua emoção, o seu sentimento, a sua alma precisa ser orientada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Isto você não pode abrir mão. Emoções no cristianismo. A emoção reflete a imagem de Deus no ser humano. A emoção em Deus, amor, ira e alegria, nós já falamos sobre isso. Emoção em Jesus Cristo, compaixão, tristeza e alegria. E emoção no servo de Deus. Aqui está uma porção extraordinária. Aqui está a sua régua. Se eu e você estivermos aqui em Gálatas 5:22, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós estaremos bem emocionalmente. Este versículo é o versículo que traz a roupagem emocional do servo de Deus. Este versículo tem que ser a sua pílula diária, a minha pílula diária. Nós não poderemos abrir mão deste texto, jamais. Quer ter equilíbrio emocional, quer ter paz, quer ter segurança, quer buscar a santidade, revista-se de Gálatas 5:22. Vamos para a próxima tela. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ou seja, a nossa alma, a nossa emoção. Aqui tem uma contradição teológica, aparentemente tem uma contradição teológica, e eu já vou apresentar agorinha, nos próximos, uma característica. Algumas pessoas afirmam que alma e emoção não estão interligados. Alma e emoção são situações diferentes, mas teologicamente no histórico do desenvolvimento do cristianismo, principalmente os tradicionais, nós entendemos sim que alma e emoção estão intrinsecamente ligados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós temos uma situação emocional, que é a paz, e a paz não com os pets, apenas. Porque tem muita gente que tem muita paz com o pet, mas odeia o seu vizinho do lado do apartamento. Tem muita gente que ama os pets, mas não consegue amar os filhos. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos seguir com a paz com todos, principalmente com os da casa, principalmente com os nossos próximos, com os familiares, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque... Aqui eu pergunto, você acha que você verá Deus só na eternidade? Sim ou não? Não. Nós já, a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, a graciosa e maravilhosa graça de Deus já revela Deus para nós. Nós refletimos a palavra, nós refletimos aquilo que Deus é.
nós veremos a Deus na sua essência, na sua totalidade, uma vez que o arrebatamento acontecer, ou que eu e você formos para o céu. Mas hoje nós já precisamos entender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o Jeová Nissim, aquele que cura, aquele que restaura, já se manifesta em nosso meio. Eu preciso ver a ação de Deus por meio de Jesus Cristo na vida dos meus pastores, colegas. Eu preciso ver a ação de Deus por meio de Jesus Cristo em você. E você precisa perceber em mim a ação de Deus por meio de Jesus Cristo. E isto é processo de santificação. Isto é emoção colocada aos pés do Senhor. Bom, a teologia, a filosofia, a psicologia, a neurociência nos fala sobre a doutrina da santificação no cristianismo protestante. Por que eu fiz questão de colocar cristianismo protestante? Porque a nossa história, desde a reforma, lá no século XV, nós buscamos a verdade, só a palavra. Lá no século XV, Lutero, Calvino e outros teólogos buscaram a palavra e nós continuamos buscando esta palavra. Portanto, nós ainda somos aqueles que protestam contra o mundo, protestam contra as coisas atuais que não condizem com a palavra de Deus. Uma vez que nós não praticamos, nós estamos protestando. Portanto, santificação é o processo pela qual o cristão é alinhado à imagem de Cristo. E este alinhamento começa com as emoções, começa com Gálatas 5:22. Este alinhamento envolve toda a pessoa, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Não dá para você servir ao Senhor com a sua emoção equilibrada, em busca da santidade, mas ainda dependendo de vícios. Não dá para servir ao Senhor com a emoção equilibrada em santidade, ainda dependendo de ações externas que te envolvem e te colocam para baixo. É por isso que a santidade, a palavra de Deus, ela é sim o alimento, ela é sim aquilo que nos fortalece. Veja só, etimologia da palavra emoção deriva do verbo mover para fora. A verdadeira transformação em Cristo Jesus, ela não vem de fora para dentro. É por isso que nós, os servos de Deus, nós caminhamos pela fé, e a fé nos mostra e nos revela o caminho, independentemente da circunstância. A verdadeira santificação, o verdadeiro equilíbrio emocional, ele vem de dentro para fora. E é isto que esta palavra emoção, na sua origem, nos mostra. E quando nós colocamos esta palavra, a transformação de dentro para fora, sob a perspectiva teológica, sob o ponto de vista bíblico, aí sim nós entendemos que nós estaremos sempre orientados pelo Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos dá o equilíbrio, que nos dá a cada dia condições de vivermos uma vida em santidade, mas também uma vida emocional em equilíbrio. Mas no decorrer do tempo, no século 17, esta palavra mover para fora, ela foi transformada para agitação ou perturbação. É por isso que hoje, quando alguns dizem assim, está com desequilíbrio emocional, está agitado, perturbado, e aí vieram os termos como depressão, angústia, solidão e outros termos. Mas estes termos são usados hoje pela neurociência, que destaca o papel vital das emoções nas tomadas de decisões e consciência, e nas tomadas de decisões e consciências entra também a característica da neurociência, que é uma ciência muito nova, relativamente nova em nosso contexto, e esta neurociência também afirma que tradicionalmente, o que chamamos de alma, na verdade, é a manifestação complexa da consciência emergente da interação entre cérebro, corpo e ambiente. O que significa isso? A neurociência, que é a ciência atual, que trabalha a questão emocional e neuronal, ela não recusa e ela não nega que a nossa alma, que as nossas emoções estão interligadas e que depende sim de um ser superior, depende sim da palavra de Deus. Então veja só,
Esses níveis de consciência, que é a alma, de acordo com a neurociência, o proto-sentido, consciência central e consciência ampliada, é o que nós vivemos. E nós precisamos ter essa consciência, ter clareza, ter segurança, que é o Senhor quem nos traz este equilíbrio baseado em Gálatas 5:22. Por isso, santidade emocional ao nosso alcance. A distinção conceitual entre alma e emoção, nós colocamos aqui na teologia, o princípio vital espiritual é exatamente quando o eterno se identifica, quando o Espírito Santo de Deus passa a comunicar com o espírito humano, nós então seremos e somos conduzidos por esta vontade do Pai em nossos corações. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós afirmamos e confirmamos e confessamos que dependemos agora de um novo condutor. Dependemos agora de alguém que nos conduza, que nos oriente, que nos mostre o caminho. E a Bíblia traz por dezenas de vezes que Ele é sim o nosso mestre. É Ele que nos mostra o caminho, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos fortalece. E esta comunicação, ela acontece exatamente na emoção, na alma, no sentimento que vem da parte de Deus, do Espírito Santo, comunicando com o nosso espírito. Portanto, aqui está, a alma e emoção é uma interação entre o corpo, cérebro e ambiente no contexto espiritual. Parece um pouco complexo, mas é a realidade. É a realidade. E isto aqui é de acordo com a ciência atual, que é a neurociência. É de acordo com a psicologia. Alguns negam isso, mas o fato é que a Bíblia nos dá a base para isto. Quando nós olhamos para a próxima tela, nós não estamos falando aqui de algo que é recente e não estamos propondo algo novo. Estamos reafirmando aquilo que grandes estudiosos, grandes servos de Deus já afirmaram há séculos atrás. Quando nós olhamos Lutero, no século XV, século XIV, no final do século XIV para o século XV e no século XVI, nós temos esta ideia, este pensamento, este estudo, que emoção e fé são inseparáveis e por isso precisamos buscar a santidade de Deus emocional. Calvino, também da mesma época, emoção sob a luz da razão é iluminada pela fé. Olha, eu não sou contra de forma nenhuma, e jamais faria isto, porque já tive casos na família, jamais deixaria de lado os profissionais da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, jamais. Por favor, em nome de Jesus, são homens e mulheres abençoados, até porque eu tenho um psicólogo em casa. Então eu jamais me levantaria contra isso, mas são homens e mulheres abençoados, servos de Deus, que usam a palavra de Deus para trazer, para mostrar o caminho dentro dessa perspectiva da razão, através da fé. Wesley, século XVIII, emoções como evidência de santificação. Spener, cultivo emocional na vida devocional. Tillich, esse aqui é um teólogo batista. Este fala das nossas realidades. Este teólogo, ele traz exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós estudamos e conhecemos hoje na estrutura da teologia sistemática. E ele, baseado em Spener, Wesley, Calvino e Lutero, ele afirma que emoções existenciais e coragem têm a ver sim com a fé, tem a ver sim com a presença de Deus, tem a ver sim com buscarmos a presença de Deus em nossa vida. E isto é uma decisão que eu e você tomamos cotidianamente. Veja aqui novamente, agora nós temos esses mesmos pensadores falando em relação à alma. Eu apresentei para vocês uma fala, um pensamento, uma escrita das emoções. Aqui nós temos a mesma situação, mas referindo-se à alma. João Calvino, a alma renascida afasta do pecado e vive em quê? Em santidade. Uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, não existe outro caminho para o equilíbrio emocional a não ser a santidade. John Wesley, a perfeição na alma cristã é o amor pleno a Deus e ao próximo.
Se você quer ter um equilíbrio emocional, se você quer exercer a santidade emocional, comece amando a Deus em primeiro lugar e amando o próximo. Amar o próximo é cristianismo vivo, amar o próximo é conviver, amar o próximo é depender um do outro. Amar o próximo é você poder sentir o calor um do outro, principalmente nós, os servos de Deus. Precisamos deixar-nos ser amado. Você precisa abrir o seu coração e deixar que alguém ame você. E nós estamos falando de amor em Cristo. Alguém se preocupe com você. É importante que alguém se preocupe com você. É importante que você se preocupe com alguém em oração, em palavra, em dedicação, em conversa, em conciliação. É importante, por quê? Porque o amor ao próximo é a perfeição da alma e tudo isso gera santificação. Martinho Lutero, a verdadeira fé conduz à transformação interior, inclusive a emocional. A verdadeira fé. E onde está o parâmetro para a verdadeira fé? Está na filosofia? Não. Está na teologia? Não. Está na neurociência? Não. Está na psicologia? Não. Está exatamente aqui, neste livro que está na sua mão. O parâmetro para a santificação, para a fé, para o equilíbrio emocional está aqui na sua mão, na minha mão. É a palavra de Deus. E é isto que Lutero afirma. É isto que Lutero afirma. E Jonathan Edwards afirma que a afeição santa indica que a alma ama o que Deus ama. E o que é que Deus ama? A nossa alma ama o que Deus ama quando nós aceitamos a Jesus Cristo. E isto é santidade. Emoções devem ser reconhecidas, compreendidas e orientadas pela fé. Nós estamos falando para um público que conhece e reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. Não estamos conversando com alguém que nunca ouviu falar de Cristo ou que não conhece nem reconhece a Bíblia como sendo a regra de fé. Mas estamos falando com pessoas, homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus, que precisam sim compreender que a santidade é quem nos orienta a cada dia para o equilíbrio emocional. Nós estamos aqui fazendo uma prevenção. Pastor, isso significa, de tudo isso que você falou, que se eu estou em equilíbrio desequilíbrio emocional, estou em pecado? Não estou falando isso. Não estou afirmando isso e a Bíblia não afirma isso. O que nós estamos afirmando aqui é que quanto mais eu, como servo de Deus, homem e mulher de Deus, me aproximo da palavra, me aproximo em Deus, em santidade, em fé, em prática, as emoções que podem estar desequilibradas, elas voltam ao equilíbrio. É importante um profissional? Depende do caso. Sexta-feira mesmo eu atendi uma pessoa que eu já liguei para o profissional e falei: irmão, pelo amor de Deus, abre um espaço na sua agenda agora, estou mandando alguém para ir agora, é agora, não é amanhã não, é agora, essa pessoa precisa agora, e é servo de Deus. Mas aí quando você estuda o histórico, quando você começa a olhar os últimos meses, onde você esteve, onde você praticou o seu cristianismo, o que é que te fez aproximar de Cristo nesses últimos 6 meses? Deixa para lá. Então assim, é plenamente possível afirmar sobre a doutrina bíblica que a alma busca a santidade de Deus. Portanto, santidade emocional está ao nosso alcance. Santidade emocional tem uma única base, que é a palavra de Deus. Vamos para o próximo e já encerrando. Aqui nós temos outro pensamento, outro pensador alemão, que é o Bonhoeffer. Ele afirma que a vida do discípulo é uma alma rendida, buscando obedecer radicalmente a Cristo, o nosso Santo de Israel. E este teólogo, ele é um dos últimos contemporâneos que afirma exatamente isso. Sob a doutrina da santificação e da regeneração, é plenamente coerente afirmar que a alma, que a emoção redimida, busca a santidade de Deus. Essa busca e aqui eu quero afirmar com você, essa busca não há dúvida quanto a isso.
um impulso natural da alma transformada. Esta busca é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, operando no interior, de dentro para fora. Esta busca é uma resposta de amor e reverência à presença de Deus. Santidade emocional é isto. É buscar a presença de Deus intensamente. Eu decido, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu decido buscar ao Senhor em santidade. Eu decido que o Senhor vai cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu caráter, da minha personalidade. Portanto, a alma regenerada não apenas crê, mas deseja intensamente refletir a santidade de Deus. Emoções, vontade e razão cooperam neste anseio espiritual de buscar, de desejar intensamente a vontade do Senhor. A busca pela santidade se expressa no culto, na vida íntima com Deus, na ética e no amor ao próximo. Isto é prática cristã, isto é convivência. Isto é amar uns aos outros, isto é permitir ser amado, permitir ser perdoado, isto é perdoar. Quer cura emocional, quer o equilíbrio emocional, quer optar pela maçã real que está pronta para ser consumida, busque a cada dia a presença do Senhor e nós viveremos isto cotidianamente. Não estou dizendo que você não vai ter em algum momento uma tristeza, todos nós passamos por isto. Não estou afirmando aqui que você não terá mais depressão, angústia ou solidão, todos nós experimentamos isto. O que é errado é a permanência deste fato na vida do servo de Deus. Você não tem autonomia e você não tem autorização para ser um servo de Deus deprimido, angustiado todos os dias, triste todos os dias, um servo de Deus que está em constante depressão. Alguma coisa precisa mudar. E esta mudança provém da palavra de Deus, da busca da santidade. É por isso que nós abordamos este tema aqui nesta manhã, e eu acredito que todos nós podemos nos colocar diante do Senhor em oração e pedir ao Senhor que continue nos mostrando o caminho para a paz que excede todo o entendimento, o caminho de Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Vamos colocar-nos de pé? Santidade ao nosso alcance, e principalmente santidade emocional. Hoje, nesta manhã, eu quero desafiar você, quero provocar você. Se você tem alguma dificuldade emocional que é constante, pastor, estou sempre triste, sempre angustiado, sempre deprimido. Pastor, não sei o que acontece comigo, dá uma tristeza, parece que vem uma nuvem assim, e aí às vezes até nós falamos, né, uma nuvem densa que toma conta das minhas emoções. Pastor, não sei o que é isso. Nós sabemos, e o Espírito Santo de Deus sabe, e hoje, se esta nuvem existe, ela irá, em nome de Jesus, sumir da sua vida. É sumir mesmo. Ela não tem autoridade para visitar você, porque você é lavado, remido e consagrado em nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus Cristo. Essa tristeza constante, ela desaparecerá, e a alegria do Senhor, a paz, o domínio próprio, a mansidão, aquela euforia santa, né, que é bom estarmos diante do Senhor, ela estará presente na sua vida. Podemos orar assim? Podemos? E se você que tem alguma dificuldade emocional que foi mencionada aqui hoje, ore de forma intensa e repreenda e não aceite. Hoje é o dia de você repreender, falar: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, cobre-me com o teu sangue, dê-me a alegria da santificação e a alegria da salvação. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, a tua santa, maravilhosa, extraordinária palavra, ela nos dá, Senhor, base para esta oração. E é no teu nome que nós, nesta manhã, colocamos diante de ti a nossa vida emocional, sentimental. Senhor, nós
entregamos, nós derramamos a nossa alma diante do teu altar e pedimos ao teu Santo Espírito que esquadrinhe, ao teu Santo Espírito que derrame o bálsamo curador, restaurador. Pai, cura a alma que precisa ser curado, cura a emoção que precisa ser curada, os traumas, Pai querido, as situações ruins do passado sejam agora, Senhor, apagadas. Derrame o teu bálsamo nestas feridas, Paizinho querido, e traga a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem da tua palavra, a alegria que vem da tua presença. Hoje, Senhor, nós repreendemos qualquer dardo inflamado, qualquer, Senhor, qualquer lança do inimigo, qualquer ação contrária e satânica, Senhor, que tenha envolvido a mente, a emoção e a alma do teu povo. Nós ordenamos em nome de Jesus que seja destruído e que a paz que excede todo entendimento tome lugar agora, Senhor, e que nós tenhamos uma emoção equilibrada, uma emoção voltada para a tua palavra, para a tua santidade. Senhor, dê-nos a alegria de vivermos intensamente a tua presença em nossas vidas. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E se você concorda, diga amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bom. Cafezinho lá fora, pão de queijo, salgado, e daqui a pouco estaremos aqui celebrando o Senhor novamente. Para você que ainda está caminhando aí, a Escola Bíblica Dominical de agosto, nós abordaremos estes temas.